Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e a área da saúde. Quando se fala de saúde, normalmente nós estamos acostumados a pensar apenas em medicina que seja de natureza terapêutica, né? Raramente pensamos em medicina de natureza preventiva. E uma das grandes vantagens da inteligência artificial é justamente a de gerar oportunidade de investir nessa parte preventiva, com muito mais assertividade, com muito mais propriedade. Então é sobre isso que nós vamos versar hoje, e eu queria estar trazendo algumas áreas onde podemos ver oportunidades para atuar nesse mercado de inteligência artificial aplicado à área da saúde. Eu separei uma lista que, para aqueles que forem nos acompanhar ao longo das lives desse mês, nós vamos disponibilizar, aqueles que se inscreverem, claro, nas lives, através dos meios que disponibilizamos para a comunicação. Vamos disponibilizar essa lista com 100 áreas, 100 exemplos práticos que podem ser usados para aplicar na área da saúde técnicas, estratégias de inteligência artificial. Separei elas por grupos, né? A primeira área é a área de diagnóstico. Diagnóstico e detecção de doenças. Por exemplo, nós estamos vivendo uma fase bem crítica em relação à dengue, e uma das áreas onde a inteligência artificial consegue atuar é a capacidade preditiva de eventos epidemiológicos como esse que nós estamos vivendo, de maneiras a facilitar os governos ou as instituições de saúde a se precaverem, no sentido de não só de medidas preventivas de bloqueio, como também medidas preventivas que permitam gerenciar essas situações de crise. Então, essa é uma das áreas onde se pode trabalhar com a parte preventiva. Uma outra área é a área de análise de dados genômicos. Por exemplo, na área de aconselhamento genômico, que é uma área muito importante para quem pretende ter filhos, para quem pretende ter uma prole constituída e quer ter uma certa previsibilidade em relação àquilo que vai acontecer com seus filhos, o aconselhamento genômico é uma ferramenta extremamente útil e que é desenvolvida pela inteligência artificial, porque ela consegue prever doenças complexas, doenças que normalmente são de natureza cromossômica, de natureza genética, e consegue fazer esse poder preditivo também. Uma outra área importante na área de saúde mental é a análise farmacológica, também de natureza genômica. Normalmente, na nossa prática clínica, estamos acostumados especialmente na nossa realidade de países de terceiro mundo, a fazer alguma coisa que chamamos de prova terapêutica. A gente vai tentando com uma medicação, ver a resposta do paciente, vai tentando com outra, ver a resposta do paciente. Mas hoje existem tecnologias que conseguem avaliar qual dentre as medicações disponíveis, por exemplo, para ansiedade, para depressão, para qualquer outra patologia de natureza psiquiátrica, quais são os medicamentos para os quais o paciente tem uma sensibilidade maior. Isso ajuda a resolver os seguintes problemas. Primeiro, torna a abordagem mais assertiva. Número 2, o paciente não vai precisar gastar tantos recursos financeiros para ir tentando até dar certo. E por outro lado, não existe certeza absoluta de que a medicação que está sendo usada está sendo assertiva para o paciente. Então, isso facilita a vida do paciente, facilita a vida do profissional, gera resultados e também acaba trazendo uma otimização em termos de economia. Uma outra área onde é extremamente útil a atuação da inteligência artificial é no desenvolvimento e gestão de sistemas hospitalares, né? Na gestão hospitalar.
E nessa área, especialmente na semana que vem, vamos falar bastante sobre a questão de segurança, de cibersegurança. E um dos exemplos que eu me lembro é quando houve uma invasão extremamente generalizada de hackers na região da Europa. E quem conseguiu salvar os hospitais, quem conseguiu salvar várias instituições de entrarem em colapso, porque a grande maioria hoje depende de sistemas tecnológicos, quem conseguiu trazer essa proteção contra os hackers, que conseguiu ajudar a bloquear esses hackers e a também criar mecanismos de resgate em relação à situação emergencial dos hospitais, que hoje dependem em grande medida, em grande escala dos sistemas informáticos, foi um jovem de 20 anos a partir do seu próprio quarto. Então, uma das características da inteligência artificial, por enquanto, é que ela não está totalmente regulamentada, ainda não está incorporada nos currículos escolares e não existem parâmetros muito claros. Essa semana, por exemplo, saiu pela primeira vez a primeira pós-graduação que eu tenho notícia na área de cibersegurança aqui no Brasil. Então, a cibersegurança é uma das áreas que nós vamos abordar com bastante profundidade na semana que vem com o nosso convidado Diniz, lá do Canadá, e ele vai poder falar desses assuntos com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhamento. Então, essa é uma das áreas, é apenas uma das áreas, dentre várias. Cada uma das áreas que eu separei aqui, que são mais do que 25, tem o seu desdobramento em 10, sobre as quais nós vamos falar também ao longo das próximas semanas. Ainda dentro da gestão hospitalar, também tem a questão da automação das tarefas administrativas. Hoje mesmo estava assistindo um podcast relacionado a esse assunto, e uma das áreas onde há muita dificuldade de conseguir encontrar profissionais, onde a rotatividade é muito alta, é na área de atendimento. A área de atendimento, de teleatendimento ou de atendimento, é uma área que não paga tão bem, é um tanto quanto desgastante. Então, por mais que o proprietário do negócio, o empregador tenha recursos e queira investir nisso, na perspectiva de custo-benefício, de investimento e retorno, nem sempre consegue encontrar soluções para os problemas que ele pretende que sejam resolvidos. Então, algo que está sendo muito adotado hoje é a automação de atendimento, porque também, por outro lado, a população, os clientes, os pacientes, não têm muita paciência para esperar. Eles preferem ser atendidos por um robô, mas que os atenda de forma rápida e resolva o seu problema, do que ficarem esperando por um humano que pode demorar no seu atendimento. Então, a automação de tarefas repetitivas e a automação também de atendimento é uma das áreas onde é extremamente útil a atuação da inteligência artificial. Também é muito útil a questão de análise de dados, especialmente para a gestão de risco, para planejamento e também para a gestão financeira. Costuma-se dizer entre o pessoal do meio tecnológico que hoje dados são o novo petróleo. São a nova moeda forte que é necessária, não só para o processo em si de gestão, como também para alimentar as próprias máquinas de inteligência artificial, que elas trabalham com padrões de linguagem, com base em informações e inputs, informações que vão sendo inseridas nelas e que vão modelando as suas ações. Então, essa é uma das áreas onde existe bastante necessidade ainda de investimento, tanto em termos de capital humano quanto em termos de infraestrutura. Hoje estava vendo notícias também relacionadas a essa área de gestão de dados, que na região do Distrito Federal, vários hackers invadiram vários sistemas de Olá, Jonatas, seja bem-vindo. Obrigado por nos prestigiar aqui com a sua presença. Vários hackers invadiram várias instituições públicas, sistemas de informática de várias instituições públicas, e a polícia estava tentando, como geralmente acontece, sempre despertamos depois que os problemas acontecem, em vez de agirmos de forma preventiva, e isso despertou uma discussão muito grande sobre a questão de equipamento das instituições públicas em relação à proteção nessa questão de dados.
que hoje não só isso mexe com a questão da privacidade, com a questão da soberania do país, como também mexe diretamente com a segurança de vida de pacientes. Então, assim, o monitoramento dos aparelhos dos hospitais, o monitoramento, especialmente das UTIs, é todo feito por sistemas de informática. Então, precisamos despertar para essas áreas que ainda não fazem parte, como eu dizia já, acho que tem mais alguém aqui, ainda não fazem parte do sistema normal, Jonatas Oliveira, é o mesmo, do sistema normal de currículo de formação das nossas escolas. Avançando aqui um pouco, temos a área também de desenvolvimento de novos medicamentos. Desenvolvimento de novos medicamentos, tanto vacinas, como a questão de reprogramação de células para tratamento de doenças, que são tecnologias novas, onde está sendo incorporada a questão genômica também. Medicamentos para doenças raras. Então, são áreas onde o investimento em capital humano não é tão assertivo, porque o custo-benefício não é, especialmente, por exemplo, no caso das doenças raras, o custo-benefício acaba não sendo tão adequado. Então, quando se investe em equipamentos de inteligência artificial, isso acaba otimizando os custos e não permitir que pessoas que têm doenças raras, por serem a minoria, tenham que enfrentar situações em que não têm condições de serem assistidas. Uma outra área também onde a inteligência artificial tem sido extremamente útil é na área de robótica, especialmente a robótica cirúrgica. Algum tempo atrás eu participei de um congresso onde um instrutor, a partir de um hospital no Canadá, conduzia as cirurgias diretamente no hospital anexo ao centro de conferências onde nós estávamos participando, e onde estava acontecendo esse evento, e isso era transmitido para a nossa tela. Então, através da internet, através de cirurgia robótica, ele manuseava os robôs, e os auxiliares cirúrgicos que estavam em um outro país, no caso no Brasil, que acabavam conduzindo o processo de forma presencial. Então, a cirurgia robótica permite não só a precisão na atuação local, como também permite a atuação remota de um especialista, que às vezes fica muito caro trazê-lo para um determinado contexto, e ele consegue fazer essa operação a partir do contexto geográfico onde ele se encontra. Também uma área que é muito crítica em relação aos cirurgiões é que o cirurgião tem a necessidade de ter precisão. E essa precisão, essa habilidade é algo que se constrói ao longo do tempo. E às vezes, quando vai ficar mais maduro... Olá, Daniel, a partir do Rio de Janeiro também, seja bem-vindo. Obrigado por nos honrar aqui com a sua presença. Então, como eu ia dizendo, o cirurgião vai se tornando mais experiente à medida que o tempo passa. Só que, à medida que o tempo passa, ele também vai envelhecendo. E envelhecendo, ele vai perdendo algumas habilidades, entre elas a precisão, vai chegando o tremor. Olá, Daniel. Obrigado por você nos prestigiar aqui com a sua presença. Ele vai perdendo as suas habilidades motoras, e esse tremor vai dificultando. Algum tempo atrás eu fui procurar um cirurgião de mão, estava com alguma situação de mão, um cirurgião muito bom, muito renomado, e ele disse: olha, agora eu só posso, estou desautorizado a atuar na área, eu só auxilio o meu filho. Jonathan está dizendo verdade, muito bom. Uma outra área que é muito inovadora hoje é chatbots para triagem de pacientes. Tanto para triagem de pacientes como para monitoramento de pacientes nas redes sociais, por exemplo, para avaliar qual está sendo o comportamento dele, como é que ele está respondendo às medicações, como é que se ele está tendo ou não comportamentos de risco. Então, os chatbots conseguem também fazer esse trabalho através da inteligência artificial. Uma tarefa básica que tem muito a ver com a questão de atendimento, que eu já falei no começo, é a questão dos próprios agendamentos de consultas e exames, que hoje também podem ser bastante automatizados. Se vocês viram aqui no meu feed, postamos agora no final da tarde uma
um vídeo sobre a enfermeira ChatGPT. Então, é uma tecnologia também que, por enquanto, está disponível só nos Estados Unidos, mas o Brasil está avançando muito nessa questão de startups e de inovação tecnológica, e acreditamos que logo, logo tenhamos essa tecnologia aqui, que permite que o paciente não seja desassistido pela falta de profissionais em determinados horários, especialmente em pico, em horário de troca de turno, em momentos em que ninguém quer trabalhar ou os profissionais já estão muito cansados. Então isso acaba diminuindo bastante a sobrecarga, principalmente dos enfermeiros, que são bastante batalhadores e que às vezes acabam ficando bastante sobrecarregados. Então, essa área de assistência e monitoramento do paciente, especialmente do ponto de vista emocional, do ponto de vista de acompanhamento, é também uma outra área onde é extremamente útil a atuação da inteligência artificial. Quero deixar vocês à vontade, se quiserem ter alguma contribuição, quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, digitar aqui ali no campo do chat, e quando eu puder parar para responder, eu respondo vocês. Monitoramento de pacientes de UTI, também já falamos. Monitoramento de pacientes em ambiente domiciliar, especialmente no home care. É uma área também onde pode ser muito útil. Os pacientes de home care normalmente são pacientes crônicos, pacientes com bastante demandas e às vezes também por não haver uma remuneração tão boa, não se encontra a quantidade de pacientes suficiente para cobrir uma equipe multidisciplinar. Então algumas dessas funções vão poder ser assistidas, o profissional que estiver de plantão também vai poder ser assistido por por ferramentas de inteligência artificial. Análise de imagens e microscopia. A precisão com que os robôs podem trabalhar, ao longo da próxima semana nós vamos trazer outras imagens, outros exemplos práticos, como aqueles que nós trouxemos hoje para a área da saúde, onde vamos poder mostrar o quanto Sim, Jonatas. Vou responder depois a sua pergunta. Se eu já tive acesso a algumas dessas tecnologias mencionadas, sim. Inclusive trabalhamos com algumas delas aqui no nosso consultório, especialmente aquelas que têm a ver com chatbots para atendimento, para marcação de exames. Já estamos implementando isso na nossa realidade. Uma outra área também é a questão de desenvolvimento de próteses. E eu não sei se eu te respondi, Jonatas. Essa é uma das áreas que está chegando no Brasil forte, que é a questão dos chatbots. É aquela com a qual eu tenho mais contato. E também aquele exemplo que eu dei da cirurgia robótica num congresso que eu participei no Rio de Janeiro. Implantes de biocompatíveis. Então, é a área onde a inteligência artificial acaba melhorando bastante a qualidade de vida dos pacientes, porque o processo de implante é feito através de uma avaliação criteriosa preditiva daquilo que vai ser o resultado dos implantes. Então, a biocompatibilidade acaba sendo uma área extremamente importante. Uma outra área também é a área de impressão de órgãos em 3D. Também na minha timeline, nós postamos hoje, tanto aqui quanto lá no LinkedIn, postamos hoje um exemplo de drone ambulância. Uma das discussões que tem havido sempre em relação a essa questão da inteligência artificial, que não deixa de ter o seu fundo de verdade, é a ameaça aos empregos. Mas eu trouxe e tive cuidado na minha pesquisa, no levantamento que eu fiz, tive cuidado de avaliar a quantidade de postos de trabalho que podem ser gerados, por exemplo, por um drone. Um drone ambulância acaba mobilizando em torno de 25 a 35 pessoas para apoiarem o trabalho. Desde pessoas que trabalham no planejamento, na concepção, na organização, na manutenção, no acompanhamento. Então, é um exército de pessoas que podem ser extremamente necessárias para o funcionamento, para que a função principal do drone é trazer o desfibrilador. Porém, para fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Porém, além dele,
além dessa tarefa, existem várias outras tarefas que giram em torno desse aparelho. E entre eles está a área de impressão em 3D. Então, a impressão em 3D permite que várias características, várias particularidades, se você for ler lá a descrição, se você for ler lá a legenda, especialmente dessa postagem sobre o drone, você vai ver que existem detalhes práticos, tecnológicos, que têm muito a ver, os resultados acabam sendo alcançados graças à questão da impressão de 3D. Realização de exames de imagem. Uma das grandes dificuldades de profissionais médicos quando migram de um país para o outro está justamente na questão de se adequar ao sistema de convalidação daquele país. E um dos privilégios que os radiologistas têm, ou os imaginologistas, as pessoas que trabalham com essa especialidade de diagnóstico por imagem têm, é de poderem fazer muitos desses trabalhos à distância. Recentemente fiquei sabendo de uma médica que estava nos Estados Unidos e, por causa dessas dificuldades que são causadas com a questão de convalidação e tudo mais, ela não estava podendo trabalhar lá, porém, por causa da especialidade dela, ela conseguia já, antes de nós implementarmos a telemedicina, conseguia fazer o seu trabalho à distância, laudando, vendo imagens, porque é um trabalho que não precisa necessariamente da atuação presencial. Então essa área de imagem é uma área que a inteligência artificial acaba não só ajudando a diagnosticar, a fazer a detecção de anomalias nos exames, como acaba sendo uma ferramenta de trabalho que facilita muito o trabalho à distância, acaba facilitando a supervisão de locais inócuos, de locais com acesso mais dificultado. Então, nós estamos trazendo essa discussão, essa conversa, por causa do nosso projeto, o Asamplay, que é um projeto, que é uma plataforma onde nós ensinamos onde nós apresentamos vários cursos e alguns deles estão relacionados a essa área de inteligência artificial. A Jonathan está perguntando aqui que num congresso foi abordado medicamentos com nanotecnologia, onde o resultado é quase que instantâneo, a absorção é praticamente 100%. Eles falaram sobre o canabidiol, sim. O canabidiol o Brasil está aceitando ele gradativamente. Ainda há uma discussão muito grande em relação a isso, para a questão, ainda está em fase de testes, não existem resultados muito concretos assim que podem permitir que se chegue a conclusões muito sérias, mas tem havido resultados já visíveis, né? O que não existem são estudos suficientes em volume e em termos de variabilidade estatística que permitam tarimbar os resultados. Então, como você falou, é muito mais forte lá nos Estados Unidos, mas também o Brasil já tem havido muitos resultados, especialmente para a questão de epilepsia, onde está liberado, para a questão de dor crônica, para a questão de algumas doenças psiquiátricas pontuais, onde o canabidiol já está sendo liberado. Porém, existe uma necessidade de profissionais que acabam se envolvendo nesses estudos, nessas pesquisas, e a inteligência artificial é uma área muito promissora nesse quesito e para o qual, especialmente as novas gerações, precisam olhar com um pouco mais de atenção, precisam olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de curiosidade. Porque gradativamente vão sumindo. Marley de Damasceno, seja bem-vinda, obrigado por você nos honrar com a sua presença. De onde é que você nos fala, Marley? Digita aí de onde é que você está nos falando, de qual cidade, de que local, para que a gente possa ter noção. Jonatas, você está nos falando a partir de qual cidade aqui no Brasil? Eu falo com vocês a partir de Campinas. Quem não sabe, talvez ache que pelo meu sotaque eu esteja falando de algum outro lugar, apesar de eu ser estrangeiro, mas eu estou no Brasil. Jonatas está no Rio de Janeiro, muito bem. Eu morei no Rio de Janeiro 8 anos. Então, conheci bastante coisa ali do Rio de Janeiro e cidade maravilhosa. Desejo tudo de bom para vocês aí. Marley, você pode nos dizer de onde está nos falando?
Uma outra área também extremamente importante nessa questão de chatbots é a questão de educação para a saúde. Com a chegada não só da telemedicina, como dos meios digitais, do ensino EAD, tem havido um crescimento muito grande, tanto de procura quanto de investimentos nessa área, né? E o investimento não é barato nessa área. Investimento em nuvens, investimento em profissionais habilitados, profissionais capacitados. Então, em alguns momentos é muito mais fácil você treinar uma máquina, treinar um robô, treinar um chatbot, alimentá-lo com bastante informação, e ele, por exemplo, existem hoje chatbots que já tiram dúvidas. Você tem um curso na internet, tem um ensino EAD, tem uma área de membros, tem um streaming, e não servem só os chatbots para atendimento às pessoas, como também podem servir para tirar dúvidas dos alunos, assisti-los nas suas... receber, por exemplo, tarefas que são delegadas. Então, os chatbots já estão sendo usados, inclusive aqui no Brasil, com essa finalidade. Então, a área de educação na área da saúde, por exemplo, não demanda, além do profissional ter formação na área da saúde, precisa de profissionais que vão fazer o tratamento da parte de conteúdo, eles precisam ter conhecimentos relacionados a essa área, não basta serem bons jornalistas, mas eles precisam também terem habilidades para lidar com essa área específica da saúde, e nem sempre é fácil encontrar profissionais totalmente disponíveis para essa exigência, para essa necessidade que existe de domínio. Avançando aqui, desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, robôs sociais, nós já falamos, que auxiliam os pacientes, e também na área de desenvolvimento de sistemas de inteligência de mercado para a indústria farmacêutica. Essa é uma outra área onde cada dia que passa tem havido necessidade de reinventar a tecnologia, especialmente na área de biotecnologia, para poder fazer frente às mutações genéticas que são constantes. Nós vivemos recentemente a pandemia da Covid-19 e foi um dos vírus que mais teve mutações e que o seu bloqueio, a sua contenção foi muito mais difícil por causa da sua rápida habilidade em termos de mutações. Então, essa parte de inteligência de mercado em relação a medicações é uma área extremamente importante. Uma outra área que tem sido muito crítica e que tem levado convênios e operadoras de seguro de saúde a passarem por grandes dificuldades é a predição de risco. Então, essa é uma área muito específica, onde há necessidade que o profissional tenha conhecimento não só do sistema em si de saúde, mas também de tecnologia, dessa parte de inovação e tecnologia, para poder incorporar aos processos de gestão. Então é uma área onde está havendo cada vez mais busca, e a grande vantagem dessas áreas é que, por ainda não estarem regulamentadas, por ainda não fazerem parte de currículos especiais, aqueles que saírem na frente, aqueles que correrem atrás, aqueles que investirem na formação nessas áreas, eles vão encontrar um mar azul para poderem nadar de braçada. Então, aproveitar essas grandes oportunidades é o grande desafio que nós queremos trazer para todas as pessoas que ainda que veem, mesmo que ainda não tenha chegado a regulamentação, ainda não tenha chegado o investimento formal em termos de currículo, em termos de formação. Sim, pode falar, Jonatas. Pode falar. Pode digitar aqui qual que é a sua pergunta, aquilo que eu puder responder. Se estiver ao meu alcance, eu vou responder sim. Então, uma das áreas é a área de monitoramento à distância dos pacientes. A própria telemedicina demanda muito nessa área. Sobre autismo.
Tá certo. Não é muito a minha área de especialidade, mas podemos sim. Depois me chama no privado, pode me mandar uma mensagem inbox e podemos sim conversar sobre a possibilidade de marcarmos uma live a respeito desse assunto. Eu tenho acompanhado você e eu sei que você trabalha bastante essa área e podemos combinar de estar conversando sobre essa área, tá certo? Uma outra área é a área de desenvolvimento de gestão de saúde da população. Programas de promoção de saúde. Existem muitas áreas, o Brasil especialmente, que é um país imenso, é um país continental, existem muitas áreas onde não é possível chegar de forma presencial e exercer o papel preventivo, o papel de educação, o papel de triagem, todo aquele papel da medicina preventiva. Então, a inteligência artificial pode ser extremamente útil para trabalhar essa área. Uma outra área também que tem crescido muito com essa questão da telemedicina é a questão de gestão de prontuários eletrônicos. Prontuários eletrônicos, existem já algumas startups investindo pesado nisso, mas eu acredito que a demanda vai ser cada vez maior em relação àquilo que a oferta é capaz de prover. E além disso, vai haver necessidade cada vez maior de tradução desses prontuários eletrônicos em diferentes idiomas. O Brasil é um país de migrantes, né? E tem havido um fluxo migratório muito grande e pode haver necessidade sim de trabalhar essa parte. Existe a parte também de interface de voz, da conexão de interface de voz com os próprios prontuários eletrônicos, é uma necessidade muito grande. Existe também a necessidade de tradução de médicos em tempo real. Vai ser uma realidade cada vez mais frequente. Eu vim atendendo alguns pacientes, especialmente 2 pacientes, um em Portugal e outro na Irlanda. Felizmente falam português, então era fácil de fazer isso, mas cada vez mais hoje essa questão fronteiriça vai se ultrapassar. E uma questão curiosa é que essa minha experiência de atendimento em telemedicina começou há mais de 10 anos atrás, quando uma paciente que eu tinha atendido, que tinha me procurado no posto de saúde para preencher alguns formulários por causa da viagem dela, e precisavam ser preenchidos em inglês, ela viajou e esqueci. Foi. Certo dia eu chego no consultório, o meu telefone toca e era alguém que estava ligando do Camboja. Então, felizmente, também era uma brasileira e falava português, mas ela precisava de assistência nessa área. Imaginemos que ela estivesse atendendo algum paciente ou estivesse passando por uma situação crítica e precisasse de ajuda. Então, essa questão de mecanismos de tradução simultânea é uma outra área onde há necessidade muito grande de investimento na área de inteligência artificial e onde isso pode trazer resultados muito bons. Então, o conselho que eu dou para a nova geração é que aproveitem essas oportunidades que estão surgindo. Está havendo uma mudança muito rápida. Está havendo antigamente nós levávamos em torno de 10 a 15 anos para ver uma mudança muito grande em termos de informação. Hoje, podemos viver em um ano mudanças que antes levavam 10 a 15 anos para acontecerem. Então, aproveitem as oportunidades que estão aí disponíveis para poderem sair na frente e estarem usando essas novas tecnologias. Criação de sistemas de alerta de eventos adversos. A pessoa tomou uma vacina, usou uma medicação, às vezes especialmente para vacinas é muito mais frequente, porque o bloqueio acaba acontecendo para populações muito grandes. Então, para populações grandes, às vezes não é fácil você monitorar os eventos adversos. Aquilo pode acontecer que é imprevisível em relação à resposta da medicação. Uma outra área é a gestão de ocupação de leitos hospitalares, que é uma área crítica, especialmente na área de saúde mental. Então, isso é uma coisa que vai poder ser feito de forma preditiva, de forma organizada, muito melhor pela inteligência artificial. Nessa área de teleconsultas e triagem de pacientes em pronto-socorro, em sistemas de saúde, o Jonatas perguntou se eu já tenho
já tenho contato com algumas dessas tecnologias. Então, por exemplo, no meu consultório, algumas das triagens de pacientes já são feitas através de ferramentas de inteligência artificial, onde o paciente não vai precisar perder aquele tempo preenchendo um monte de papéis, ele já consegue chegar no consultório com vários dados colhidos e preenchidos eletronicamente, e isso acaba otimizando bastante o tempo tanto do paciente quanto do médico e tornando aquele contato mais humano e menos burocrático e menos engessado. Vamos avançar aqui. Então, a área também de criação de gestão de medicamentos, que é uma área, especialmente na Ásia, mais precisamente na Índia, tem havido um fluxo muito grande de falsificação de medicamentos. Isso tem sido um problema muito sério, especialmente na África. Então, a inteligência artificial consegue trabalhar para a prevenção desse tipo de situações, que é uma situação em alto volume. E no caso do Brasil, nós temos um problema muito sério, que é a questão do narcotráfico, e a inteligência artificial também consegue trabalhar de forma muito precisa, de forma muito preditiva, no processo investigativo preventivo nessa área de falsificação de produtos, especialmente produtos hospitalares e também, nesse caso, os entorpecentes. Uma área que tem avançado muito hoje, que a população tem demonstrado um interesse e um desejo muito maior, é um tratamento mais personalizado. E é muito difícil fazer isso tendo 20, 30, 40, 50 pacientes, e você fazer isso na mão, fazer isso de forma individualizada. E a inteligência artificial, por causa do cruzamento de dados, por causa da capacidade de fazer busca de histórico, de fornecimento de dados estatísticos, de fazer leituras gráficas de forma muito mais rápida. Eu tenho vivido experiências nessas últimas semanas em que eu estou trabalhando para preparar esse tipo de material. Aquilo que levaria semanas, se não meses, para construir, especialmente nessa parte de estatística, de tratamento de dados, a gente consegue fazer em horas, em minutos às vezes. Então, a inteligência artificial, o ChatGPT já tem várias funcionalidades, os chamados GPTs incorporados, que conseguem fazer isso de uma forma extremamente rápida e otimizando o tempo e trazendo resultados cada vez mais rápidos. Gestão de filas é uma coisa que a inteligência artificial também consegue trazer isso com uma precisão muito maior, inclusive avisando o tempo de espera que a pessoa tem. Então isso é algo que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Bem, como eu disse, até o final desse ciclo de lives que nós estamos organizando nesse mês, falando sobre inteligência artificial, nós vamos providenciar, lembrei aqui de colocar só um minutinho para quem está aqui ao vivo, só vou separar aqui o link, colocar aqui o link, para que se alguém não se inscreveu, consiga se inscrever, e no final dessa série, ao longo dessas próximas semanas, nós iremos disponibilizar essa lista para que você possa explorar, possa identificar áreas com as quais talvez você consiga encontrar áreas onde você possa atuar. Nas próximas 2 semanas vamos falar de assuntos muito mais específicos. Na semana que vem, como eu já disse, nós vamos receber o Diniz, do Canadá. É um profissional que trabalha nessa área na área especificamente de cibersegurança. Então vamos conversar um pouco mais em relação a esse assunto. E vamos conversar também sobre as oportunidades de carreira de trabalho no exterior. O Brasil tem passado por uma fase de muitos profissionais nessa área de tecnologia de informação estão sendo contratados para trabalharem, alguns morando aqui no Brasil, trabalharem para empresas lá no exterior, e outros acabam sendo convidados mesmo para irem trabalhar em outros países. Essa semana mesmo recebi alguns exemplos, um exemplo concreto da China,
que está com uma demanda muito alta, abrindo oportunidades e portas para quem investe nessa área de tecnologia e inovação, para apostar em projetos na China. A China é o país com a maior população do mundo, tem crescido muito e isso tem trazido vários desafios, e eles hoje, que antes só exportavam, ou essencialmente exportavam, estão também importando tecnologia. Existem programas, por exemplo, que oferecem oportunidades de você se investir com uma startup nessa área de inovação e tecnologia no Canadá e nos Estados Unidos. Você acaba conseguindo um visto de permanência, você acaba conseguindo a possibilidade de atuar no país com muito mais liberdade. Então, se antigamente era possível migrar só em busca de oportunidades, você também hoje pode estar migrando, levando oportunidades, gerando empregos e ajudando a resolver problemas do país para onde você está se destinando.